Não é assim a pregação, mas é uma introdução ao livro de Malaquias, profeta Malaquias, no capítulo 1. Nós vamos fazer aqui exposições de Malaquias e hoje é apenas introdução a esse livro, que muitos parece que só recorda do profeta no capítulo 3, quando fala de dízimos e ofertas. Mas o profeta tem muito mais a dizer com relação à exposição do texto. Vamos lermos dos versos 1 até o versos 14. O capítulo 1 é a introdução que vai ser falada hoje. A pregação, de fato, vai acontecer no capítulo 2 por diante, que eu entendo que o capítulo 1 é apenas a parte introdutória, onde Malaquias está introduzindo aquilo que ele vai falar em todo o seu discurso, a sua retórica, a sua dialética, ele vai discorrer diante do capítulo 2 por diante, que diz assim, irmãos: o oráculo da palavra do Senhor contra Israel por meio de Malaquias. Eu vos amei, diz o Senhor. Contudo vós dizeis: em que nos amaste? Não era Esaú irmão de Jacó? Diz o Senhor. E ainda assim amei Jacó, mas aborreci Esaú, e converti os seus montes em desolação, e abandonei a sua herança para os chacais do deserto. Ainda que Edom dissesse: fomos abatidos, mas voltaremos e edificaremos o que foi arruinado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eles edificarão, mas eu destruirei, e lhes chamarão território de impiedade, e povo que o Senhor reprovou para sempre. E os vossos olhos o verão e direis: ó Senhor é grande para além dos limites de Israel. O filho honra o pai e o servo o seu senhor. E se, pois, sou eu o pai, onde está a minha honra? E se sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos. A vós, ó sacerdotes, que menosprezastes o meu nome, e dizeis: em que desprezamos o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis: em que desonramos? Em que pensais que a mesa do Senhor é desprezível? E quando ofereceis o animal cego para o sacrifício, não é isso mal? Também quando ofereceis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Apresenta-o, pois, ao teu governador. Acaso te agradará de ti? Ou lhe serás aceito? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, eu vos rogo que imploreis a favor de Deus, para que compadeça de nós, pois esse é o vosso ofício, mas sereis agradáveis a Ele, diz o Senhor dos Exércitos. Ó, se houvesse entre vós quem fechasse as portas, para não acendesses o fogo em meu altar, em vão eu não tenho complacência em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei oferta de vossa mão, porque desde o nascente até o poente é grande o meu nome entre as nações, e em todo lugar oferece-se ao meu nome incenso e oferta limpa, porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. E vós o profanais quando dizeis: a mesa do Senhor é imunda, e quando dizeis que era alimento é desprezível. Dissestes mais: o que canseiro é isto? E o tratais com desordem, diz o Senhor dos Exércitos. E trazeis o roubado, ou o coxo, ou o enfermo, e assim apresentais oferta. Aceitareis isso da vossa mão, diz o Senhor. Maldito o trapaceiro, o qual, tendo machos em seu rebanho, promete e sacrifica ao Senhor o defeituoso. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos.
Este é o meu nome, que é temível entre as nações. Aqui está a parte introdutória que o profeta Malaquias está dizendo para Israel. Todas as vezes, irmãos, que Deus levantava profetas, era para trazer a correção da sua nação amada, Israel. Todos os profetas foram designados para trazer juízo, correção, admoestação e também felicidade para a nação. Mas a maior parte das profecias aqui é trazendo juízo para Israel. Quando Israel fala mal da igreja e diz que a igreja é infiel, a igreja cristã ela é infiel, eles não têm nenhuma moral, nem moral, questões éticas e nem questões teológicas para dizer que a igreja de Cristo, a igreja do Senhor, ela não pertence a Deus. Porque até hoje Israel diz que eles são de fato o povo de Deus, sempre foram fiéis a Deus. Se existe um povo que andou sempre em desacordo, em desalinho, em infidelidade a Deus, foi o povo de Israel. Quando nós fazemos uma retrospectiva, olhando para trás, observamos que Israel sempre foi uma nação desobediente a Deus. É por isso que os profetas foram levantados. Quando você pega o corpo de profetas menores e o corpo de profetas maiores, que tem essa subdivisão dentro do Antigo Testamento, como Isaías, como Jeremias, Lamentações, aqueles livros de maior peso, que é os profetas maiores, como também aqui Malaquias, que ele é considerado um profeta de expressão pequena, mas todos eles agravaram os pecados de Israel, santos. Então, quando Malaquias dá essa introdução, ele quer dizer que os sacerdotes estavam em pecados, a nação estava em pecado, o culto foi desordenado, foi perdido no meio do povo por causa da transgressão do povo. Então, Malaquias aqui, ele profetizou no período pós-exílio, provavelmente entre os anos aqui 460 a 430, irmãos. Não tem assim uma data fixa, mas provavelmente entre essas datas antes de Cristo. O retorno da Babilônia e durante o domínio do Império Persa, Judá que era uma nação independente. Por quê? Porque era Israel de um lado, que era o reino do sul, e o reino do norte do outro. Então estava tendo essas desconformidades com Deus. Deus não aceita essas coisas, irmãos. Deus não aceita trapaceiros. Deus não aceita subordinados. Deus não aceita infiéis. E Deus não quer que ninguém profane o seu culto. Aí, para não Israel continuar a profanação, aí Deus chama Israel ao juízo. Vai bater nele. Chamamos isso de amor paternal de Deus. Porque Deus está batendo no seu povo. Porque se Deus não bate no povo, porque Deus não o ama. Aí Deus recorda que as batidas que ele dá em Israel é por amor, porque Deus quer ajustá-los dentro daquilo que eles foram chamados. Uma nação insignificante, numericamente falando. É só vocês pegarem o mapa geográfico de Israel, que ele está localizado em um ponto de partida entre todas as nações, parece que ele está mesmo no centro, e é uma nação insignificante, tanto militarmente como a parte quantitativa de pessoas. Um país muito pequeno, santos, mas Deus disse, eu pactuo com eles. Querendo ou não, irmãos, Israel é amado por Deus. Querendo ou não, eles sendo desobedientes ou não, Deus manterá as suas promessas com o povo de Israel. Porque Israel, eleito, também faz parte da igreja de Cristo. Não existe duas igrejas, uma igreja do Antigo Testamento e uma igreja do Novo Testamento. O que é que existe? Uma só igreja. Então aqui ainda era uma manifestação da nação que era chamada de nação teocrática, porque Israel ainda vivia dentro dos padrões de Deus. A nação ela não é como o Brasil. O Brasil é democrático. Israel é teocrático, é diferente. Lá quer dizer o seguinte, que a política e a religião é uma coisa só, não tem divisões, é uma coisa só. Então, nesses patamares que Israel estava vivendo, em desconformidade com Deus, Deus traz o profeta para falar com eles. Então aqui o templo já havia sido reconstruído, porque nós observamos em Esdras, quando eles retornam ao cativeiro, eles estão construindo o templo, o que indica que Malaquias, possivelmente, ele é posterior totalmente a Ageu e a Zacarias. Mas veja
que mesmo eles sendo pós, os pecados continuam os mesmos, as transgressões continuam as mesmas transgressões. A condição política que eles viviam, santos, o povo vivia sem um rei davídico, sem uma soberania nacional e submetido a tributos dos estrangeiros. Estava sob opressão política Israel, mas mesmo assim, Deus vai dar alívio a eles. Deus vai trazer conforto a eles. Essa condição gerou, sabe o que no meio do povo, irmãos? Apatia espiritual, ceticismo teológico. O povo esperava a glória, mas experimentava a parte medíocre deles próprios. E aí Deus não aceita nada menos de 100%. Deus só aceita 100%, irmãos. Crente relaxado, Deus não aceita culto de um povo que é verdadeiro, mas se comporta relaxadamente feito Israel. Aí Deus vai chamar ele à sua responsabilidade. Essa era a condição política que eles estavam vivendo. E a condição espiritual era que a religião formalista estava vazia, irmãos. O povo tinha tudo correto, mas a ortopraxia errada. O povo tinha as alianças, os pactos, as promessas, tudo certo. O culto perfeito, a liturgia perfeita, mas as pessoas vazias. Também Deus não aceita, santos. A igreja pode enganar aos sacerdotes, pode, santos. Mas a igreja não pode enganar a Deus, porque Deus não conhece o externo somente. Deus conhece o interno. E Deus viu, através de Malaquias, olhando para Malaquias, diz, olha, eles são vazios. Isso é um reflexo daquilo que Cristo fala lá na frente. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Deus não aceita uma adoração vazia. Então, esta era a condição espiritual que Israel estava vivendo. Então, o maior problema denunciado por Malaquias, santos, não foi a idolatria explícita, mas a corrupção na adoração verdadeira. Deus não pactua com cultos falsos, irmãos. As nações fora de Israel estavam cada um adorando a seu Deus. Aí Deus disse, esses cultos que estão rolando aqui, ó, na parte externa, nenhum deles tem validade para mim, santos. O culto quem determina sou eu. As partes quem determina sou eu. Os cânticos quem determina sou eu. A liturgia em si é minha, parte de mim, Israel. Diga a ele, Malaquias. Os sacerdotes devem fazer o que eu mando, não é o que eles pensam que tem que fazer. O povo não pode adorar a minha pessoa da forma que eles pensam que é a verdade, porque eu sou a verdade, eu determino como essa verdade tem que ser expressa. É por isso que vocês são vazios. Isso é um reflexo para a igreja de hoje, irmãos. Malaquias é um reflexo abrupto para a igreja que se chama-se cristã em pleno século XXI. O que tem de mortos vivos dentro da igreja, irmãos, não é brincadeira. Eu não estou falando das falsas igrejas, não. Eu estou falando da verdadeira igreja. Porque isso aqui não é uma mensagem para ímpios. Isso aqui é uma mensagem para crentes. As falsas igrejas, já está dizendo, elas são falsas eclésias. São falsas comunidades, não tem problema isso com eles, mas essa mensagem aqui é para crentes. Não pode ser tratada uma mensagem dessa para pessoas que estão fora da aliança de Deus. Eles já estão fora. Então essa é uma mensagem que Malaquias traz para Israel, que é um puro reflexo para a igreja contemporânea de hoje. Sacrifícios defeituosos, ele vai mostrar, sacerdotes negligentes e culto tecnicamente correto, porém espiritualmente desprezível, santos. Quando ele fala da questão de sacrifícios defeituosos, ele está reportando o culto do Antigo Testamento, santos. Por quê? O culto do Antigo Testamento é diferente do culto do Novo Testamento. O que é que muda, irmãos? Os elementos, a essência não.
A substância do culto é a mesma, a essência do culto é a mesma, não muda. Então nós temos aqui os sacrifícios da matança de animais, era uma coisa tão séria levada a cabo para Israel com Deus, que eu não poderia levar um animal coxo, eu não poderia levar um animal cego, um animal com defeito, porque isso era uma falta de respeito e de temor com relação a Deus. Deus não aceita um animal fora do padrão. O que é que eles estavam fazendo? Eles estavam sacrificando animais defeituosos. Não pode, santos. Deus diz, o culto é perfeito. Os elementos do culto é perfeito. Tudo no culto é perfeito. Por quê? Porque a santidade de Deus ela é perfeita. Então, se Deus é perfeito, a igreja tem que ser perfeita nos seus sacrifícios. Nós somos pecadores, não somos perfeitos, mas as ofertas têm que ser perfeitas, santos. Não interessa. Não interessa. E o povo estava levando sacrifícios errados. Caim e Abel, quando ofereceu os seus sacrifícios, tem duas partes, a parte interna e a parte externa. Abel tinha um coração bom e oferece o melhor dele para Deus. Levou o gado dele e ofereceu ao Senhor. Deus aceitou a oferta de Abel. Mas a oferta de Caim era boa, santo, também. Externamente ela era boa. O que era mal era ele. Então, o ofertante e a oferta têm que estarem alinhados. Por quê? Porque não é apenas levar a oferta, mas eu sou a coisa principal, eu sou o ofertante. O ofertante não pode estar em pecados. Aí vocês entendem porque a nossa liturgia faz isso, santos? Tem uma parte que chama-se confissão de pecados. É porque nós somos defeituosos. Nós temos que entrar na presença de Deus confessando os nossos pecados, porque somos imundos. As nossas pecaminosidades têm que ser deixadas. O culto é lugar para isso. Para quando chegar na hora do culto, nós estejamos com a consciência limpa, a consciência sã, uma consciência perfeita diante de Deus. Então, esses pontos que Malaquias traz aqui, isso é apenas a parte introdutória, ele está falando que os sacrifícios têm que serem perfeitos. Aí ele agora entra, sacerdotes negligentes. Não pode, queridos, não pode. O sacerdote, no Antigo Testamento, ele tinha o mesmo peso do Novo Testamento, dos presbíteros e dos apóstolos. Eram representantes, eles eram mediadores. Em que sentido? Da aliança. Não era eles que manuseavam o culto santo? Não era ele que dirigia o sacrilégio, dirigia as partes do culto? Então, o sacerdote não pode ser negligente, nem na instrução, e nem na ortopraxia dos elementos. Então, os sacerdotes aqui, eles foram chamados por Malaquias de negligentes, estavam aceitando ofertas de todos os tipos, irmãos. Não pode, santos. Não pode. Então, essa característica de Malaquias, ela reflete para os dias de hoje perfeitamente, santos. A igreja de hoje é mais podre do que a igreja do Antigo Testamento. A igreja de hoje, ela tem um volume maior teológico, ela tem uma agressividade maior de técnicas, ela tem uma grande potência maior em evoluir do que a igreja do Antigo Testamento, mas ela peca ainda mais ainda do que a igreja do Antigo Testamento, santos. Porque tudo aquilo que foi feito lá atrás, nós já conhecemos. Eles não. Eles estavam na prática. Aí nós conhecemos que eu não posso fazer aquilo e fazemos nos dias de hoje. Aí Malaquias é um retrato fiel da infidelidade da igreja do século 21. Aí quando eu olho para Malaquias, eu vejo que nós estamos muito distantes de ser chamado cristão, santos. No século XVI, a igreja ela retorna ao púlpito de novo, porque ela estava afastada. Passou muitos séculos a igreja afastada. Então, isso quando Malaquias diz sacrifícios defeituosos, sacerdotes negligentes, na Reforma Protestante, isso foi consertado, queridos. Foi consertado porque os reformadores trouxeram de que os sacrifícios têm que ser perfeitos e que os sacerdotes, que são os presbíteros, os líderes, são altamente, não negligentes, mas perfeitos na sua liturgia, perfeitos na instrução, perfeitos na pregação, perfeito na parte pastoral. Então eles fizeram uma coisa perfeita.
Mas hoje a coisa está altamente fora do padrão. Eu estou falando de igrejas reformadas. Eu não estou falando de neopentecostalismo, de pentecostalismo, não. Eu estou falando de igrejas reformadas. O cara chega assim a dizer: eu estou procurando uma igreja reformada e não encontro uma igreja fiel. Mas não tem tantas por aí? Tem. Mas vai para tu ver. Visita aqui a igreja, eu vou falar porque aqui não é apenas uma pregação interna, isso aqui está alcançando as redes sociais, e é verdade. Procura igrejas presbiterianas hoje, para você ver a coisa. Eu estou falando do meu povo. Visita ali Piedade, para tu ver, igreja presbiteriana que parece uma igreja pentecostal. Igreja presbiteriana de Candeias. Parece uma igreja pentecostal, onde mulheres pregam, pessoas desautorizadas, um culto desordenado. Assim funciona. Então isso não é apenas uma coisa do passado, mas é uma coisa do presente, onde a igreja, irmãos, tinha tudo hoje para ser uma potencialidade de uma igreja bíblica e fiel, e hoje é uma coisa bem reduzida. Então o que é que Malaquias está trazendo aqui? Malaquias está trazendo que eles estão em pecados por defeituosos de sacrifícios, sacerdotes altamente negligentes e o culto tecnicamente correto, porém espiritualmente desprezível. Como e quando isso é verdade do culto, irmãos? Quando eu não dou valor ao culto. A igreja, quando ela não dá valor ao culto, santos, ela é chamada de desprezível. O Senhor diz: são desprezíveis, porque vocês não estão entendendo ou não querem entender o ponto de partida do que é culto. Quando um indivíduo está doente, irmãos, quando eu estou a trabalho, quando eu estou viajando, isso é compreensível que o indivíduo não esteja no culto. É compreensível. Eu estou doente, estou a trabalho, impossibilitado, viajando, impossibilitado de estar no culto, é compreensível. Mas mesmo assim ainda é pecado, viu, santos? Entenda, viu? É pecado, viu? Mas é compreensível. E Deus está vendo isso. Mas fora dessas esferas, o que acontece? Quando o profeta diz que o culto tecnicamente é correto, que está aqui dos versos 1 ao 5, mas porém espiritualmente é desprezível, é quando eu desprezo o culto, quando eu não dou valor ao culto. O culto, irmãos, é o ato de comunhão entre a criatura e o seu Criador, é um ato de agradecimento da criatura para com o Criador. O culto não é de Deus para com a criatura, não, viu? O culto é da criatura para com Deus. O culto não é para o pecador, como nós vemos em muitas igrejas aqui. O culto de domingo é um culto para o pecador. O culto não é para o pecador. O culto é para a igreja, para os santos, para os eleitos de Deus. Esse é o culto. É um privilégio estar no culto, irmãos. Pense numa coisa mais divertida, quando você está com aquela coisa animada, uma coisa saudável, uma coisa amorosa, que você faz com prazer, é o culto. Eu não posso estar num culto triste, eu não posso estar num culto perturbado, eu não posso estar num culto insatisfeito, porque o culto é a expressão máxima da igreja, santos. Tanto faz para mim estar aqui em cima, como estar embaixo. Como na semana passada eu estava embaixo, me deleitando com a pregação do presbítero Jailson. Maravilhosamente. Se deleita. Quando acabou, eu fui falar com ele. Deleitei, porque o culto é uma expressão de adoração a Deus. Então eu não posso estar no culto dizendo assim: eu só estou no culto porque é uma programação da igreja, eu sou crente, eu estou ali por causa de uma programação. Isso aqui não é parque de diversão, isso é uma visão altamente antropocêntrica. É humana isso, irmão. Isso é humano, mas a igreja, ela não pode submeter a isso, santos. O primeiro ponto, ele diz assim, irmãos: o peso da palavra de Deus, o versos 1. É a sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel e por intermédio de Malaquias. O versos 1, ele diz assim, uma coisa bem simples: o oráculo da palavra do Senhor contra Israel. Por meio de quem? De Malaquias. O oráculo é aquele que traz a revelação. A revelação foi dada a Malaquias. Tá? Então, essa palavra que ele vai usar aqui, que ele diz que a palavra massá significa oráculo,
pesado, ele vai dizer, um fardo profético. Não é aqui uma mensagem leve e nem uma mensagem de motivação. Não está dizendo isso aqui, Santos. A pregação expositiva, qual é o benefício que ela traz? Ele lê, ele explica e ele aplica, irmãos. Veja, ele lê o texto, ele explica o texto e ele aplica o texto, Santos. Então, aqui quer dizer que não é uma mensagem de motivação para a igreja. Não, motivação não tem nada a ver. A mensagem aqui é altamente de juízo para o povo, porque o povo estava em pecado de Israel. Então Deus não estava trazendo motivação para que eles voltassem a fazer o culto perfeito. Não, eu não preciso motivá-los. Por quê, irmãos? Aqui não é questão que vocês estão precisando de força, vocês estão precisando de correção. É diferente. É um filho que está em pecado dentro de casa. Eu não vou motivar o meu filho a me respeitar, porque ele já sabe que ele tem que me respeitar. Ele conhece as leis, ele conhece os parâmetros, ele conhece os pormenores. O que é que ele precisa? De correção, que é o juízo, Santos. É pancada nele, para colocá-lo no trilho correto. Foi isso que Israel fez. Aí Deus bate Israel para trazer dele. Eu não vou te motivar, não. Eu vou bater em você, para que você desperte do que você está fazendo comigo. É inadmissível que vocês me tratem dessa forma. Eu sou o Deus Criador, manifestador, salvador de vocês. Eu criei todas as vidas cósmicas. Eu sou o pai de todas as gerações, e vocês me tratam como um lixo. E eu não vou deixar que vocês façam isso comigo. Aí o que é que Deus faz, irmão? Olhando para a história, Deus começa a matar, punir o povo dele. Deus mata com prazer, irmão. Se tem um ser que gosta de matar, é Deus. Ele ama fazer isso, irmãos. Mas também ele é o Pai da misericórdia. Quando ele para abençoar, é uma coisa longínqua, muito grande e extensa. Mas Deus, ele disse, é juízo divino. Chamamos isso de ira paternal de Deus. O problema não está fora de Israel, mas está dentro da comunidade religiosa. O problema não é fora da igreja, o problema se concentra dentro de Israel, queridos. O problema estava dentro dele. Deus fala ao seu próprio povo, não aos pagãos. Não, pagãos não, eu estou falando para o meu povo. O maior perigo espiritual não é o ataque do mundo, mas é a corrupção do culto dentro da minha casa. Não permito isso. E vocês podem ver os reflexos do que isso acontece. O povo, quando estava em desobediência, Deus batia nele. Os 2 filhos de Eli pegaram incenso, foram queimar o fogo. Fogo estranho. Era um fogo normal, irmãos. Não é que ele pegou um fogo diferente daquilo que era da realidade. Eles estavam em desordem, não estavam no local certo, na hora certa, estavam com a mente altamente apropriada para fazer outras coisas com aquilo que era correto. Eles estavam no lugar correto, pegando os elementos corretos, mas com a forma errada. Aí Deus fez o que com eles? Vou puni-los, esses 2, pô. Eles estão errados. Os elementos estão corretos, mas eles estão com perspectivas erradas. Aí o elemento não se assenta com o culto e nem o praticante errado. Quando diz assim, uma pessoa chegou e disse, Clécio, eu estou numa igreja errada, ouvindo uma pregação errada, e Deus me converteu, ouvindo um pastor e uma pregação errada. Isso não é maravilhoso? Eu disse, não, isso é juízo de Deus para tu. Tem nada de maravilhoso. Deus não usa negligentes. Deus não usa pregações erradas. Aquele provérbio que diz que o pau torto ele vai se endireitar, não há condições, irmãos. Ele nasceu torto e ele vai morrer torto. Deus não trabalha por caminhos tortuosos. Deus não trabalha por lugares deslizantes, porque é errado. Deus não trabalha com nada errado, Santos. Deus trabalha com pregadores corretos e mensagem correta, igual a salvação. Deus não trabalha com pregadores falsos e nem mensagens erradas, igual a erro. Deus não faz isso, Santos. Isso é fora. Então Deus está chamando a responsabilidade aqui de Malaquias para corrigir o povo. E isso é o que diz o versos 1. Dos versos 2 ao verso 5, ele diz assim, irmãos. Eu vos amei, diz o Senhor. Contudo vós dizeis, em que vos amastes? Mas era Esaú, irmão de Jacó? Diz o Senhor, e ainda assim amei Jacó, mas aborreci a Esaú e converti os seus montes em desolação, e abandonei a sua herança.
para os chacais do deserto. Ainda que Edom dissesse, fomos abatidos, mas voltaremos e edificaremos o que foi arruinado. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Eles edificarão, mas eu destruirei, e lhes chamarão território de impiedade, e povo ao que o Senhor reprovou para sempre. E os vossos olhos o verão e dizeis, o Senhor é grande, para além dos limites de Israel. Aí o profeta diz que Deus não se limita ao espaço geográfico. Deus não se limita ao tempo. Isso é coisa pequena. O ceticismo aqui, que aqui estava dizendo, o amor de Deus foi questionado, irmãos. Questionaram a Deus. Aí Paulo diz que questionar Deus é pecado, irmãos, da forma errada. O que te roubamos? Por que isso? Por que aquilo? Os homens costumaram a questionar a Deus. Aí Deus devolve com um braço forte. Você pode até argumentar, agora que a sua argumentação tenha base. Porque se não tiver base, eu vou derrubá-la, a sua argumentação. Por isso que ela se torna pecado, irmãos. Quando nós questionamos a Deus de forma errada. O povo não nega a Deus, mas questiona o seu amor. Como é que ele ama um e não ama o outro? Isso é particularidade de Deus, santos. Ninguém pode colocar o dedo nessas questões particulares de Deus, não. Se Deus salva um e se Deus não salva o outro, isso é uma questão de Deus. Eu não vou nem dizer isso não é um problema de Deus, que isso não é problema não. Eu vou dizer que isso não é uma questão minha, como um ser moral, questionar Deus. Então o povo nega a Deus. Chamamos isso de insensibilidade espiritual, queridos, que o povo estava passando. O povo tinha memória curta e fé condicionada às circunstâncias. Daí não pode, querido. A minha fé, ela só é dessa forma por causa das circunstâncias que eu estou vivendo. Se eu tenho pão na minha casa, então eu honro a Deus. Se eu tenho um emprego, eu glorifico a Deus. Se eu estou com saúde, eu glorifico a Deus. Mas se eu não tenho essas coisas, eu começo a questionar a Deus. Por que que o meu vizinho ganha mais do que eu? Por que que o meu vizinho tem um carro do ano e eu não? Eu começo a questionar sobre coisas que estão fora da minha realidade. Mas por que que eu não tenho um bom emprego? Eu te pergunto, tu estudasse para ter um bom emprego? Tu fizesse faculdade? Tu procurasse crescer intelectualmente, profissionalmente, tecnicamente, tu fizesse essas coisas para ver por que o teu vizinho ganha mais do que tu? Irmãos, cada um só colhe o que planta. Se você plantou 50%, você vai colher 50%. Pode ter certeza disso, tanto de bondade como de maldade. Então, o povo estava questionando a Deus de uma forma geral. Aí Deus disse, eu não posso admitir, eu não posso tolerar uma raça pecaminosa dessa, me questionando sobre as coisas que eu faço, ou que eu deixo de fazer. Então Deus começa agora a mostrar a ele o que é que eu faço com essas pessoas. Então, este era uma das grandes dificuldades que o povo de Israel tinha com relação a Deus. Então, o que é que nós observamos nesses versos aqui, santos? Veja, no versos que acabamos de ler, que diz Jacó e Esaú. Algumas pessoas olham e dizem que Deus faz aqui uma distinção entre pessoas. Aqui não é questão de distinção, aqui é questão de eleição. Eu sei que os arminianos olham para esse texto aqui que diz que Deus escolheu Jacó e aborreceu Esaú. O texto não é aborreceu, não. O texto em hebraico quer dizer odiei ele. Eu odiei a ele, ó irmão de Jacó. Então aqui não se trata de questões de escolha, porque eu me agradei mais de um e não me agradei do outro. Não, aqui é questão de eleição, irmãos. Amar aqui e odiar são termos, elementos pactuais, não emocionais. A emoção minha, poxa, eu gosto mais desse elemento aqui do que esse outro. Eu gosto mais desse, mas não é essas questões emocionais de Deus. Porque Deus não tem essa parte assentimental que nós temos. Quando nós olhamos para um bebezinho,
sofreu um acidente, oh meu Deus, que maldade, ó, um bebê. Deus não olha dessa forma não, santos. Ele não olha, ele não tem esse sentimento que nós temos, esse sentimento humano que nós temos aqui, de compaixão dessas coisas. Então, a sentimental aqui não é. Aqui é eleição, que Deus escolheu ele, pactuou com ele e rejeitou o seu irmão. Então, quando o texto vai dizer isso aqui, que Deus reafirma a sua escolha soberana e fidelidade histórica para com aqueles que ele chamou. Então, esses versos não expressam aqui essa parte assentimental de Deus. Então, quando esquecemos o que Deus já fez, começamos a duvidar de quem ele é, santos. Observa, o povo sai da terra do Egito, Deus arranca Israel com mão de ferro das mãos de Faraó. Se você observar quem era Faraó na época, era como se fosse hoje Trump, como se fosse Alexandre o Grande, como se fosse Napoleão Bonaparte, imperadores de alto nível, que não tinham condições de um homem chegar lá e arrancar das mãos desses homens quem ele queria. Aí Deus tira Israel do meio de Faraó, de Ramsés, poderosíssimo, e arranca ele com mão de ferro e liberta ele. E o povo se esquece dessas coisas que Deus fez. Você observa, quando o povo sai da terra do Egito, o povo atravessa o Mar Vermelho, que é outra ação terrível que Deus fez contra Faraó. Deus acaba com o exército de Faraó e diz assim: olha, Moisés, olha para eles pela última vez, que eu vou acabar com todos eles. Eu faço isso porque vocês é uma nação minha. Aí, para ninguém mexer com vocês, eu vou acabar com ele, com o exército dele. Toca a vara do mar, abre o mar. Aí, o texto diz em hebraico, irmão, que os ventos sopraram violentamente das quatro partes, norte, sul, leste e oeste. O vento abriu o mar, como se fossem as narinas de Deus abrindo o mar, e esse mar engole o povo. Diz: pronto, Moisés, agora o pacote está completo. Eu acabei os vossos inimigos. E o povo agora, quando marcha para chegar em Israel, onde é localizado Israel, o que é que acontece, irmãos? Moisés é chamado para pegar os 10 mandamentos, para santificar o povo, para que o povo conheça a Deus. O que é que o povo faz? Quando Moisés passa aquele tempo de afastamento, 40 dias, o que é que acontece? O povo cria um Deus e quer retornar para o Egito. O povo perdeu a memória. O povo esqueceu do que Deus fez. O povo não estava mais lembrado do que Deus fez. Aí Malaquias quer dizer aqui, o povo está sem memória, não conhece quem é Deus, pegou em bomba com Deus. Ele está pensando que Deus é o quê? É um parceiro? É um ser humano? Ele está pensando que ele é isso? Perdeu a memória. Deus vai massacrá-los. Deus vai trazer juízo sobre vocês. Vocês não podem estar brincando com ele dessa forma. Da mesma forma que ele faz isso com os inimigos de Israel, ele vai fazer com vocês. Todas as vezes que Israel pecava, irmão, Deus pegava um rei e trazia para massacrar Israel. Todas as vezes era isso. E o povo não tinha memória. Aí Malaquias traz isso aqui, nos versos 2 a 5. O povo estava sem memória. O povo estava duvidando de Deus pelaquilo que ele fez. Não pode, irmãos. Nós temos que nos lembrarmos todos os dias quem Deus é. Nós temos que nos lembrarmos o que Deus é e quem ele é. O que é que Deus é e quem ele é. O que é que ele pode fazer, o que é que ele não pode fazer. A igreja tem que ter essa mentalidade. Tem que ter essa mentalidade com ele. Aí nós não temos, achamos que Deus mudou. Então Deus não mudou, Deus continua o mesmo, irmão. Deus continua o mesmo. Dos versos 6 ao verso 9, é o desprezo ao nome do Senhor. Não podemos desprezar o nome da santidade de Deus. O filho honra o pai. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Ele está perguntando. Se o filho tem que honrar o pai, ele está repetindo o decálogo. Honra teu pai e a tua mãe, para que os seus dias possam ser prolongados. Por exemplo, eu como filho, hoje eu estou com 50 e alguma coisa.
Se eu tivesse desonrado os meus pais, quando eles estivessem precisando da minha máxima, esses dias poderiam ser encurtados. Como é que um filho desonra o pai? O pai cria o filho numa ética, caso somos nós cristãos, criamos nossos filhos numa ética cristã. Aí nosso desejo é que esses filhos continuem honrando a mim. Quando é que um filho honra o pai? Quando o filho honra a Deus, irmãos. Quando o filho honra a Deus, ele está honrando ao pai. Quando o filho desonra a Deus, ele está desonrando ao pai. Aí o que é que Deus faz? Quando o filho está em desonra, ele encurta o tempo dele na terra. Diminui, irmãos. Aí Deus não está preocupado com o pai. Deus está preocupado com a honra dele. De quem? De Deus. A glória dele está sendo manchada pelo filho da aliança. Aí muitas das vezes Deus mata o filho para que a glória dele seja manifesta naquela criatura que está sendo exterminada. Porque Deus está matando ela, porque ele é desobediente a mim e, claro, ao pai, aos pais. Aí, para não haver a quebra desse ciclo, que o mandamento é a lei moral de Deus, ela não pode ser quebrada, o que é que acontece? Ele quebra o indivíduo. Não é por isso que ele disse: honra teu pai e a tua mãe, para que eu possa esticar os teus dias na terra. É o prazer, Deus tem prazer de fazer isso, irmãos. Deus não tem um prazer de matar um filho da aliança, não, viu? Mas a justiça requer, não sei, nos atributos de Deus, da justiça, isso acontece. Quando o filho está em pecados, ele vai ter que pagar o preço, aí Deus faz com que esse preço seja pago. Aí por isso que o profeta está dizendo aqui: o filho honra o pai. Aí ele diz: e se eu sou pai, onde está a minha honra? Que eles não estão me honrando. Estão quebrando a minha aliança, o meu culto está sendo desprezado, as minhas leis estão sendo escarnecidas. E como é que essas pessoas estão me honrando? Como é que eles me amam? As pessoas dizem assim: você ama Jesus? Todo mundo diz isso. Eu amo a Jesus. I love Jesus. Olha, eu amo ao Senhor. Não, você não ama não, santos. O amor, ele é correspondido por dois princípios. Um é assentimental, que é a oratória. Quando eu digo assim para minha esposa: Neide, eu te amo. Isso é bom, porque ela está ouvindo. Mas não é somente isso. Além de eu dizer isso, eu tenho que provar para ela que eu a amo. Dizer assim: eu não me envolvo com outras mulheres. Esse ato de eu não me envolver com outras mulheres, eu estou amando a minha esposa. Ela, da mesma forma, quando ela não se envolve com homem nenhum na rua, ela está dizendo assim: eu tenho um homem na minha casa, eu tenho um marido, eu sou dele. Ela está honrando. Os filhos, a mesma coisa. Então, observa, isso faltou Israel. Isso faltou Israel, que diz: o pecado central de desprezo, Deus acusa principalmente os sacerdotes, líderes do culto, irmãos, que eles perguntam: em que desprezamos o teu nome? Eles têm a audácia de dizer assim ainda: em que desprezamos? Aí lá no capítulo 3 vai dizer: em que te roubamos? Não é assim? Capítulo 3, que é o texto mais conhecido de Malaquias. Em que te roubamos, Senhor? Aí Deus diz: nos dízimos e nas ofertas. Aqui é o capítulo 1, ele vai dizer: eu vou te dizer quem vocês estão me devendo. Vocês estão me devendo muito em desprezo ao nome meu que é sacro. Dentro do Novo Testamento estudamos uma disciplina chamada de nomina sacra. Os nomes sacros de Deus. Ou seja, quando os autores colocaram aqueles nomes ali para ser reconhecido como nomina sacra, não é somente para identificar não, santos. É para identificar e fazer. Os judeus têm uma técnica que eles usam para fazer a cópia do original. Ele tem o Antigo Testamento, eles vão pegar para fazer uma cópia. Eles têm várias técnicas para escrever. Tem 2 tinteiros e duas penas para escreverem. Quando é para escrever a literatura normal, os nomes normais de pessoas, de países, de lugares e alguma ação que aconteceu, é com uma pena. Mas quando vai colocar o nome de Deus, irmãos, eles pegam
uma pena especial, naquela época, com uma tinta especial e grava o nome de Deus na tela. Aí quando quer escrever normal, ele pega a outra pena e começa a escrever tudo de novo. Mas veja a importância do nome de Deus para eles. E se eles errarem a escrita, ele não amassa a folha e joga fora. Não, eles não fazem isso. Ele pega a folha, joga dentro de um recipiente com água, para que o nome de Yahvé ele possa se dissolver na água. Porque eles acham e tinham certeza que o nome de Deus não pode ser profanado, não pode ser destruído. Então isso é uma forma externa de honrar a Deus. E eles honravam a Deus. Mas como Jesus chega no primeiro século, o que é que acontece? Jesus olha para dentro deles, que eles estão fazendo um culto desordenado, o culto, liturgia correta, mas os elementos errados, que eram eles. Estavam adorando a Deus de forma errada. É o que nós vemos hoje na sociedade. A maior parte das igrejas. Cultos desordenados e achando que estão adorando a Deus. É melhor estar no mundo, santos. É melhor estar no mundo. Porque Deus está sendo profanado por cristãos contemporâneos que estão usando o nome de Deus em vão. O nome de Deus é algo de mais sacro, tirando a Escritura, que ela vem em segundo. O nome de Deus é a coisa mais sacra que tem dentro do corpo da igreja. Então esse nome não pode ser profanado, esse nome não pode ser dito na rua. Aí eu levei uma topada, aí diz o nome de Deus. Isso é profanação, irmãos. O nome de Deus não foi feito para isso, não. Então nós entendemos que o desprezo de Israel aqui era altamente em desonrar esse nome. E essa pergunta revela o quê? Uma cegueira espiritual. Em que desprezamos o teu nome? Estava dizendo que eles eram cegos espiritualmente com relação a Deus. Irmãos, Deus não está preocupado, não quer saber se tu tem conhecimento da coisa, não. Ele vai te punir, santos. Porque o conhecimento de Deus tem que ser algo que tem que estar na mente do servo dele. Cresçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, mandamento dele. Antes de tudo, crescer em graça e em conhecimento. Tudo isso tem que estar na mente do crente. Se tem crente que é ignorante, que é o afastamento do conhecimento, ele tem que chegar junto ao conhecimento. Agora entendemos que tem cristãos, irmãos, que têm dificuldade de aprender. Então, os irmãos que têm um pouquinho de dificuldade de aprender, então a gente ensina ele daquela forma que ele precisa. Mas todos eles, o que tem maior intelecto e o menor intelecto, eles têm que conhecer a Deus, para não pecar contra Deus, santos. Então, eles tinham aqui uma cegueira espiritual. Outro ponto, sacrifícios profanos. Ele diz, ofereceis pão imundo, animais cegos, coxos e doentes. Eu não aceito um culto profanado desse. E hoje, irmãos, o que é um culto profanado hoje? Dentro de uma sociedade que se diz cristã. O que é que nós podemos entender com essas referências que o sacrifício era para ser trazidos hoje? O que é que nós podemos compreender hoje como uma coisa defeituosa? Aqui, a lei diz aqui, a lei exigia sacrifícios sem defeitos, está em Levítico 22, 20. Ofereceis o que? Coisas dignas diante de mim. Ofereceis coisas máximas diante de mim. Oferece isso, ele diz, tu oferece isso ao governador? Oferece? Essas coisas imundas? Por que a mim fazes isso? Aí eu trago isso para os dias de hoje. Os cultos oferecidos hoje, irmãos. Um culto hoje é oferecido ao homem, um culto antropocêntrico é oferecido ao homem, não a Deus. É profanação. Mulher, quando sobe num púlpito para pregar a doutrina, para pregar o evangelho no dia do culto do Senhor, está profanando o culto. Quando a pregação ela é exposta de uma forma errada, é profanação no culto. O culto, quando tem elementos que não é para estar no culto, isso é profanação, santos. Hoje as pessoas criaram um culto voltado para o pecador. E como é assim? O pecador ele tem que gostar do culto.
Eu estava numa igreja, antes de ser reformado, que lá tinha vários adereços no culto. Chegou uma senhora com um filho e disse: eu não vou ficar aqui porque aqui não tem bateria para o meu filho tocar. Ela veio dizer isso. Então a senhora não vai ficar aqui, vai procurar outra igreja, porque aqui não tem uma bateria para o seu filho tocar. Aí, para que ele fique ocupado na igreja, tem que ter uma maldita de uma bateria para que ele possa estar tocando. Porque nós temos que estarmos todos envolvidos em alguma coisa dentro da igreja. Isso não é culto, isso não é igreja não, santos. O que a igreja faz hoje? Dá atividade às pessoas dentro da igreja hoje. Hoje tu vai cantar no coral, tu vai cantar no quinteto, no quarteto, tu vai cantar no juvenil, tu tem aqui eletrônico, tem baixo, guitarra, bateria, tem vocal, tem quinteto, tem aquelas moças que ficam no meio do salão fazendo coreografia, todo mundo está ocupado na igreja. Isso não é culto, isso é profanação, queridos, porque culto, Deus descreveu o que era o culto dele. Ele descreve como é o culto. Então ele está dizendo aqui aos sacerdotes que este culto, ele é defeituoso. Aqui eram os animais que estavam levando ele coxo, estavam levando animais cegos, animais com defeitos. E vocês querem dizer que isso é um culto para mim? Eu não aceito nada podre diante de mim, não. Não aceito. Por quê? Porque está fora daquilo que eu determinei. Então, Israel estava em pecados porque ele conhecia o que tinha que fazer e não queria fazer, irmãos. Não queria fazer. O problema não é a ausência de culto, mas a presença de um culto que não honra a Deus. Não honra a Deus. Então, o honrar a Deus é você expressar aquilo que Deus quer. Ontem aqui falamos da doutrina, que a irmã trouxe um exemplo de glorificar a Deus. Tá? Eu perguntei: eu posso glorificar a Deus com as mãos levantadas? Problema não. Não há problema. Um aspecto de glorificar a Deus, não com as mãos, mas com a questão da voz. A gente entende que muitas pessoas acham que glorificar a Deus é somente com a expressão oral. Glória, 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 glória. Essa não é a expressão da glorificação de Deus da Escritura máxima. Não é problema você erguer a voz e dizer assim: glória a Deus. Não tem problema isso, não. Agora, o que é que nós vemos aí fora? Que as pessoas acham que glorificar a Deus é abrir a sua boca e começar a gritar dentro da igreja. Glória, glória, glória. Acha que isso está glorificando a Deus. Isso não está glorificando a Deus, santos. Essa não é a glória máxima que Deus quer. Não é que uma dona de casa está lavando os pratos, ela começa a glorificar a Deus assim, falando com a própria voz dela: glória a Deus pelo esse hino, glória a Deus. Não, isso não tem problema, santos. Mas que essa não é a máxima. A máxima é que a minha ortopraxia, olhando para as Escrituras, essa seja a glória máxima. O que é? Obedecer ao Evangelho. A obediência do Evangelho é a glória máxima. Jesus, quando estava na cruz, ele disse: glorifica o teu filho, assim como o filho glorifica a ti. Então, qual foi o ato de glorificação de Cristo? Quando ele morreu na cruz, ele obedeceu o Evangelho, ele estava na cruz morrendo, ele obedeceu aquilo que Deus mandou ele fazer. Então, foi a glória máxima. E ele disse: Pai, glorifica eles também, aos apóstolos, assim como tu me glorificaste. Então, como foi que Deus glorificou os apóstolos? Os apóstolos foram levados a morrer pelo Evangelho, os apóstolos foram levados a obedecer o Evangelho, e quando eles obedeceram o Evangelho, eles estavam glorificando a Deus, irmãos. Veja, quando a história diz que quando Pedro foi morrer, ele disse: eu não sou digno de morrer como meu Senhor, porque ele também foi crucificado. Vira a cruz da cabeça para baixo, que eu não sou digno de morrer da mesma forma que o meu Senhor, ele morreu. Assim diz a tradição cristã. Não é a Escritura que diz isso, é a tradição da igreja que diz isso. Então, nesse aspecto, Israel estava em pecados diante de Deus, porque não estavam glorificando a Deus da forma apropriada que Deus quer. Quando nós dizemos aqui, irmãos, na tradição reformada, por que cantamos salmos?
Rapaz, Salmos é muito chato. Porque Salmos é bíblico, irmãos. A preocupação do culto é essa. Salmos é bíblico. Não tem perigo de agredir a Deus. Não tem perigo de entrar uma letra miserável, infame dessas cantoras, desses cantores que profanam a Deus. O que mais escutamos hoje nas rádios evangélicas, esses cantores gospel, as letras ofendem o caráter de Deus, as letras ofendem a santidade de Deus, e eles acham que estão glorificando a Deus, e a igreja fica cantando com eles, com as mãos erguidas, cantando essas heresias, achando que está glorificando a Deus. Aí os salmos, quando nós cantamos os salmos, é para glorificar a Deus. Agora, Paulo orienta em Efésios, se não me engano, 5,19, 4,19, cantai salmos e hinos espirituais. É salmos e hinos. Agora, esses hinos têm que estar embaçados, teocentricamente dentro das Escrituras, para ser cantados. Aí nós temos o cuidado de cantar os hinos altamente teocêntricos, para não ofender a santidade de Deus. Então, isso é o que? Honramos a Deus no culto. Então, o culto não tem invenções, irmãos. Por que não pode ter invenções? Porque o homem que inventou o culto, o ser que inventou o culto, ele determinou que o culto era dessa forma. O culto é simples. O que é o culto, irmãos? Sacramentos, quando tem. Batismo e ceia é uma coisa extra, mas o culto normativo é orações, ok? Ele abre com orações, com cânticos e a pregação. Então isso é o culto. Não pode haver novidades no culto para interter o visitante. O pecador que está visitando o culto, ele vai ter que ser intertido. Aqui tem uma coisa diferente nessa igreja. Tem algo que eu não vejo. Não existe isso. O que era para ter numa igreja, era para ter na outra. Não tem essa coisa de mudanças, porque é a Bíblia mesmo. Então Deus está condenando aqui eles por causa disso. Aí quando chega nos versos do 10 ao 11, ele diz, um culto que Deus rejeita. Quem dera que houvesse entre vós alguém que fechasse as portas do templo, aqui no versos 10 ele diz. Quem dera houvesse entre vós alguém que fechasse as portas do templo. É uma declaração chocante. Deus prefere nenhum culto a um sistema hipócrita. Não pode. É melhor fechar as portas. Se não pode prestar um culto digno a mim, feche as portas. Eu estava numa certa igreja, lá eu era o vice, e era um dia feito hoje de sacramento, e os diáconos se esqueceram de comprar o pão. Acontece, se esqueceu, aí o pastor sempre chegava depois, como sempre. Quando ele olhou para a mesa e não viu o bendito do pão, ele ficou louco. E aquele corre-corre na secretaria, e eu olhando de longe, eu já sabia o que era. Eu fiquei aguardando qual é a posição dele, porque eu não podia tomar uma iniciativa se ele não estivesse lá. Aí eu esperei, né? Aí eu fui chegando devagarzinho, eu fiz, e aí? Vai ter ceia? Ele fez, claro, Clécio, que vai ter ceia. Não pode deixar de ter ceia, não. Olha para a igreja como está lotada. Eu fiz, verdade. Vai fazer ceia? Ele fez, vou, certo, mas sem pão? Ele fez, tem bolacha. Eles têm bolacha, pastor? Eles têm bolacha. Ele fez, mas é correto botar bolacha na ceia, pastor? Aí eu ri ironicamente, irmão. Fiquei rindo ironicamente. É correto colocar um elemento que não está nas ordenanças, pastor? Aí ele entendeu. Ele fez, Clécio, é melhor colocar a bolacha do que não deixar de ter a ceia. Eu fiz, é melhor o contrário, deixar a ceia e ter o culto normal. E próxima semana nós fazemos a ceia. Vai fazer assim? Lembre-se que a pregação é minha, viu? A pregação é minha. E eu vou bater, viu? Isso aí. E eu não faço parte dessa ceia. Eu não vou fazer parte, porque está sendo profanado. E a pregação, eu vou falar sobre isso aí. Ele já sabia quem eu era, foi o que ele fez, irmãos. Não é que ele me respeitou, não, viu? Ele levou o aviso para a igreja e disse, hoje vai ser um culto normal, porque não tem os elementos do culto.
Eu disse, pronto, foi a melhor coisa. Então ele não profanou, mas na mente dele já estava profanado, porque ele iria fazer isso. Trocar elemento do culto é pecado, santos, porque Deus descreve. É por isso que aqui ele diz aqui, olha, quem dera houvesse entre vós alguém que fechasse as portas do templo, no versos 10. O altar continuava ativo, mas Deus não aceitava as ofertas. A atitude religiosa não garante aprovação divina, santos. Essa atitude não. É como aquele rapaz que foi tocar na Arca da Aliança com as boas intenções e Deus o matou. Uma atitude religiosa errada, uma motivação errada. Motivação errada. Deus não aceita isso não. É para uma causa nobre, é para uma causa justa. Não interessa se é para uma causa nobre, não interessa se é para uma causa justa. A causa é minha. Se o culto é meu, a causa é minha. Não aceito isso de forma nenhuma, porque vocês estão em pecados diante de mim. Aí o profeta começa a bater, ironicamente, em Israel, santos. O profeta começa a dizer para Israel que Deus não está dormindo, Deus não se esqueceu de vocês. O mesmo Deus que pactuou com vocês no passado, com Abraão, com Isaac, com Jacó, é o Deus que manda dizer assim a vocês: eu não aceito um culto profanado, irmãos. Na prática, irmãos, até chegar atrasado no culto é pecados. Até chegar atrasado é pecado no culto. Aí nós observamos que o culto sendo uma expressão máxima de Deus, que Deus não requer nenhum princípio, nenhuma coisa que esteja fora desses princípios que ele estabeleceu, ele diz, se torna amártia, ou seja, se torna pecado diante de mim. E essa palavra pecado, irmãos, é uma palavra que não poderia estar presente no meio da igreja. A comunidade que somos nós, os elementos que somos nós do culto, não pode haver hipocrisia no meio da igreja, santos. A coisa deveria ser transparente em nosso meio. Se eu tenho algo contra o meu irmão, eu deveria chegar para o irmão e dizer. Eu não posso ter rancores dentro de mim com o irmão. Agora, se algum irmão ou irmão estão fazendo algo nos bastidores, falando mal de outro irmão, ou não gostando do irmão, isso também é pecado, santos. Dentro da comunidade. Não pode, santos. Deus assiste tudo isso. Deus assiste tanto o ato interno como o ato externo. Ele assiste todas as coisas. Por isso que a palavra ágape, no hebraico, no grego, amor, ele tem que ser disseminado no meio da igreja. Então o culto não é somente estar dentro dos parâmetros. Os elementos do culto que somos nós, temos que estar envolvidos com o mesmo aspecto. Mesmo aspecto. Todos nós, santos. E Deus assiste tudo isso, meu irmão. Deus conhece, nos enquadrilha por dentro de nós. Ele sabe o que é o que eu penso. Ele sabe o que é que eu acredito. Ele sabe o que é que eu penso dos irmãos. Ele vê se tem alguma malícia no meu pensamento com os irmãos. Irmãos, eu posso ter cara de abestalhado. Eu, Clécio, eu não sou abestalhado, não. Eu conheço a coisa, como funciona. Eu conheço vocês. Toda a igreja eu conheço, santos. O nível de intelecto de vocês eu conheço. Quem tem mais, quem tem menos. Quem tem malícia, quem não tem malícia. Eu não estou dizendo que tem malícia, estou assim dizendo o que tem isso, o que não tem aquilo. Deus é mais terrível do que eu. E graças a Deus que Ele é. Ele conhece a coisa como ela é na essência. Não como Clécio superficial. Ele conhece a coisa na essência. Aí quando ele pega a essência de Israel, que é aqui, ele pega e bate. Mas ele está batendo, irmão, você quer para dizer assim, eu não quero vocês assim não. Eu preciso de vocês assim, ó. Vocês têm que me amarem. Vocês têm que amar uns aos outros, para que isso seja uma realidade cósmica no meio da sociedade.
A igreja é a expressão máxima do amor de Deus. Como eu posso dizer, amo a Deus e não gosto do meu irmão? Como isso é possível? Eu digo que amo a Deus com os meus lábios, mas o meu coração diz assim para um irmão: eu não gosto desse irmão. Não posso. E os irmãos não podem estar armando coisas por baixo dos panos, santos. Não pode. Sabe? Aí Deus está mostrando aqui para Israel que isso faz parte de todo o culto, que Israel estava envolvido. Então, enquanto Israel desprezava o culto, as nações glorificavam o nome do Senhor. O texto aponta para a expansão futura da adoração verdadeira. Veja, Jesus quando chega na mulher samaritana, o que é que acontece? A mulher samaritana tinha bons princípios, bons pontos, mas estava adorando Deus de forma errada. Jesus diz: olha, vocês adoram o que não conhecem. Como é que você pode adorar uma coisa que você não conhece? Como é que eu posso adorar a Deus debaixo de uma falsa doutrina? Como é que eu posso amar a Deus debaixo de falsos princípios, de uma falsa dogmática, de uma falsa catequese, de uma falsa instrução? Como é que eu posso adorar a Deus? Adora, mas adora a Deus desordenado, a Deus não aceita. E o que acontece em pleno século XXI? Milhões de crentes brasileiros estão perdendo seu tempo, porque estão adorando a Deus ao reverso. Deus não aceita a adoração invertida, irmãos. A adoração de Deus é única, é da forma que Ele prescreveu. Deus não depende do nosso culto. Nós é que dependemos da sua graça, irmãos. Agora esse culto, ele tem que ser oferecido. Ele tem que ser mostrado. Os versos 12 ao 13, que diz a canseira, no verso 13, a fadiga espiritual, o culto tornou-se o quê? Um peso, uma rotina e uma obrigação, irmãos. Por que você vai para o culto? Eu vou para o culto porque eu sou cristão, mas eu não estou afim de ir não, viu? Eu vou porque o pastor fica lá enchendo o saco, os irmãos sentem a minha falta, começam a colocar, me chamando, aí eu vou porque não gosto de ouvir essas coisas, eu acabo indo. Mas ele está vindo para a igreja como se fosse uma programação. Não venha para a igreja como programação. Aqui não é cinema, aqui não é setor de camping para ter programação. Aqui é lugar de adoração, é diferente. Eu vou para a igreja porque os meus pais são crentes. Eu vou para a igreja porque o meu marido é crente. Eu vou para a igreja porque a minha esposa é crente, eu vou fazer companhia a ela. Eu digo lá que sou crente também. Está perdendo seu tempo, queridos. Tá. Que a igreja é lugar de crentes sadios, crente que entende o que é culto, entende que é adorar a Deus. Então o culto ele aqui tornou-se para Israel um peso, aí Deus sabia disso, tornou-se uma coisa rotineira e uma obrigação. Eles trazem o que foi roubado ao culto, coxo e doente. Por que eles trouxeram coisas roubadas? Trouxeram coisas coxas e coisas doentes, porque eles entendiam que o culto era pesado, era uma rotina e era uma obrigação, porque quando um culto é peso, rotina e obrigação, eu trago coisas ruins para o culto. Eu sou uma coisa ruim que já estou no culto? Aí Deus não aceita, santos. Deus não aceita culto dessa forma. Reformadores, a igreja reformada, ela entende que culto é princípio de coisa sadia. As coisas sadias que nós temos para oferecer a Deus, ofereça o melhor para Deus, não faça feito Israel, ofereça o melhor para com Ele, porque Ele quer isso. E este comportamento revela um coração que já não teme, já não ama e já não tem reverência diante de Deus, santos. Era o coração de Israel. Coração de Israel. Aí eu larguei tarde, num domingo, que eu trabalhava os domingos, meu Deus, eu pequei tanto contra Deus trabalhando nos domingos, e não era porque eu queria, eu era obrigado, mas mesmo assim eu estava em pecados. Aí eu passei de frente a uma igreja, o culto estava rolando lá dentro, e na porta da igreja, na entrada da igreja, que não é dentro, cheio de crentes ali, conversando, encostado, e batendo papo. Eu digo, essas pessoas entendem o que é culto, meu Deus. Eu querendo estar no culto, eu não posso estar. Essas pessoas que têm condições de estar no culto, ficam na porta da igreja, conversando besteiras, conversando bobagens, e não estão cultuando a Deus. Eles não sabem o que é culto, não. Esse é um princípio errado das igrejas.
achar que o culto é dessa forma que eles querem que seja real, mas não é, santos. Você pode ver que a maioria das igrejas, as pessoas ficam nas portas, de fora para dentro, aí olha para dentro e depois fica para fora batendo papo. Eles estão achando que aquilo ali é culto. Não é culto não, culto é dentro, rapaz. Veja como é que Paulo diz em Romanos capítulo 12, ele expressa uma forma bíblica de culto perfeita com relação à igreja do primeiro século, que deve ser a nossa. Ele diz: irmãos, exorto-vos pelas misericórdias de Deus que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, o culto da razão, um culto onde o pregador fala, o membro entende. O culto da razão, o culto que Paulo fala é um culto altamente diferenciado disso que nós estamos vendo hoje. Pessoas não sabem nem o que é culto. As pessoas acham que culto é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Todos os dias tem culto. Isso não é culto, irmãos. O culto é determinado por Deus. Um dia na semana, esse povo se encontrará comigo para cultuar. Isso é culto, queridos. Aí nós entendemos que esse dia é o domingo, que é o nosso Shabat. Então isto é um culto, porque Deus descreve o dia, Deus descreve os elementos, Deus descreve a liturgia para nós. Então Deus estava dizendo aqui para o profeta: diga isso a eles, eles estão em pecados porque eles não temem a mim, eles não querem respeitar aquilo que eu prescrevi, é por isso que eles estão dessa forma, eles já não temem mais a mim, eles não me amam mais, porque a expressão do amor não é apenas dizer que eles me amam, mas é obedecer aquilo que eu prescrevi para eles. Isso é amor. Jesus, em João capítulo 8, versos 30, ele diz, 31, ele vai dizer: os que me amam guardam os meus mandamentos, e verdadeiramente sereis meus discípulos, se fizerdes o que eu vos mando. Se vocês não me obedecem, não é igreja. Se vocês estão fora da minha catequese, vocês não são igreja. Se vocês estão vivendo um evangelho fora daquele, como o apóstolo Paulo disse, vocês são anátemas. É a igreja contemporânea. Então nós observamos, o que Malaquias prescreve no capítulo 1 é juízo de Deus. Quando o coração se afasta de Deus, o ódio, irmãos, toma conta do servo dele. E nessa conclusão do capítulo 1, ele chama o povo ao arrependimento. Entre os versos 1 e 14, ele confronta com as perguntas: que tipo de culto temos oferecido a Deus, irmãos? Lembrem-se de uma coisa: o culto inicia-se na reunião e prossegue durante a semana todinha. Não a liturgia, mas o princípio todinho. Eu tenho observado a lei de Deus, eu tenho praticado a lei de Deus na segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Aquilo que é falado, ensinado e pregado, eu tenho cumprido aquilo dali, o princípio do culto, as ordenanças, eu tenho cumprido aquelas coisas. Não, então você não entendeu o que é culto ainda. Culto não é somente a reunião, mas ela se estende aos nossos lares, se estende às empresas, se estende à faculdade onde nós trabalhamos. Levamos o reflexo do culto para lá para dentro, porque culto é vida, irmãos, é vida. Quando eu estou obedecendo o evangelho, estou numa prática de culto com relação a Deus. Deus recebe o melhor ou apenas o que sobra, santos? Deus não quer sobras, Deus quer o melhor para todos nós. Ele quer o melhor para Ele. Eu não posso dar a sobra. Ah, sobrou esse tempinho aqui, eu acho que eu vou adorar a Deus. Não é sobrou o tempinho. Você tem que reservar um tempo para Deus. Tem que reservar um tempo para lermos, tempo para conversar com Deus, um tempo para se reunir com os irmãos, um tempo para participar de doutrina. Veja que há tempos determinados para todas as coisas.
Eu tenho tempo para estar em shopping, eu tenho tempo para estar me divertindo na sociedade, eu tenho tempo para estar no Instagram, eu tenho tempo para estar no Facebook, eu tenho tempo para estar no WhatsApp, eu tenho tempo para estar na faculdade, eu tenho tempo para estar na universidade, mas eu não tenho tempo para Deus, que é o principal, irmãos. Tem que haver o reverso. Esse tempo máximo é dele, o restante é coisa pequena, que eu vou fazer também, mas que a prioridade seja Deus. Então, o nosso culto honra o nome ou apenas mantém uma rotina, santos, com relação a Deus? Nós temos que honrar a Deus sobre todas as coisas. Eu estou no culto, não é porque eu sou presbítero, não. Eu estou no culto porque eu adoro a Deus, tanto aqui de cima e principalmente aí embaixo. Eu adoro a Deus. Eu não estou aqui nas doutrinas nos sábados, porque eu estou na frente, não. Se eu não estiver na frente nos sábados, eu estou aí sentado com o maior prazer, aprendendo. Veja como é que o cristão tem que ser assim, santos, com essas pegadas. Não é só porque eu estou na frente, tanto faz na frente como atrás, embaixo, em cima. Eu estou em qualquer canto, estou adorando a Deus, da forma que Ele prescreveu, santos. Então Deus não busca uma perfeição externa, mas Ele quer uma reverência verdadeira com cada um de nós, irmãos. Amém, queridos? Que Deus possa continuar nos agraciando, santos. Nos agraciou no ano de 2025 e Ele continua nos agraciando em 2026. Justo e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te agradecemos, Senhor, por esta rica e infinita bênção, que é essa primeira parte do culto que foi nos dada, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pelos teus santos que aqui chegaram, aqueles que estão doentes, aqueles que estão em viagem, ou aqueles que estão a trabalho. Abençoa eles também, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Cristo Jesus. Amém.